galera, sejam muito bem-vindos ao CJC+, que acaba de começar, como sempre, diretamente dos estúdios do CJC aqui no Rio de Janeiro. E você de casa é o meu convidado, então faz o seguinte, como sempre, vem pra cá e não vem sozinho, traga a sua família, seus amigos, porque hoje o programa, ele tá sensacional. E eu já quero deixar o convite para você que tá em casa, porque hoje o programa, como sempre, preparado com muito amor, com muito carinho, né, pela nossa querida equipe, pela nossa produção, todo mundo que trabalha com muito afinco para que esse programa ele vá até você e chegue até você com muita qualidade. E hoje o nosso programa ele está com muita coisa boa. Então se prepara, porque hoje vamos falar sobre assuntos sensacionais que vão levar informação para você de casa. Então fique com a gente. Lembrando que você pode participar também aqui desse programa sempre, como eu sempre digo, mandando sua mensagem. Se tiver alguma dúvida ao longo do programa sobre o assunto de hoje, você pode mandar sua mensagem, mandar suas perguntas e vai ser um imenso prazer responder você aqui ao vivo no Prestadora 21 991515902. Então já anote aí todas as suas perguntas e as suas dúvidas e mande aqui para o nosso programa. E hoje, meu querido, o assunto ele está sensacional. Mas antes de falar do assunto e da nossa convidada de hoje, eu quero lembrar também que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos aí no nosso Instagram, tem aqui o Instagram do nosso canal, tem o Instagram aqui do CJC+, então procure. Lembrando que agora a gente está sempre alimentando nossas redes sociais para você ficar por dentro do que acontece no ao vivo, na hora do programa e também nos bastidores. A nossa equipe, a nossa vasta equipe está trabalhando com muito afinco. Mandar um abraço aí para os nossos estagiários, né? Lilaís, mandar até um abraço para o Gabriel que está sempre aí, tá aqui junto com a gente, né? É do Vitor, mas até emprestado para a gente. Então um abraço para todo mundo. A Lilaís, que é a nossa oficial, então estão fazendo um ótimo trabalho, né? E vamos que vamos. E olha só, hoje o nosso assunto está muito informativo. Hoje vamos falar sobre alguns transtornos. A gente conhece alguns, mas tem talvez uns que vocês já ouviram falar, mas não sabem quais são as causas, se existe algum tipo de tratamento. E nesse bloco a gente vai começar esse bate-papo agora. E vai ser um imenso prazer receber aqui pela primeira vez no nosso programa, ela que é psicóloga, a doutora Maíra de Aves. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, prazer. Prazer. Fique muito à vontade, doutora. Obrigada. E hoje vamos falar sobre um assunto que se eu não me engano, eu acho que nem essa expressão aqui eu nunca tinha ouvido falar não, doutora. Então nos ajude nesse tema. Esse bloco a gente vai falar sobre um transtorno chamado transtorno dismórfico, é isso mesmo? Isso. Dismórfico corporal. Doutora, pelo amor de Deus, que seria esse transtorno dismórfico corporal? Assusta só no nome, né? Pois é. Eu acho que também assusta porque é um nome que vem mais da psiquiatria até, né? Então a gente entender que isso na verdade é um sintoma, né? De uma pessoa que está doente e que de alguma forma se manifesta através de pensamentos, de sensações que às vezes vem com muita angústia, muita dor, né? Então nesse caso, nesse transtorno, isso aparece como uma angústia relacionada a alguma parte do corpo que essa pessoa não consegue aceitar. Assim? Então, ela, às vezes, a aparência dela a incomoda muito. Então, às vezes, é uma parte do nariz que ela não gosta, ou a orelha que ela não gosta, ou às vezes isso vem pro peso, né? Até para os músculos, então não aceita a magreza ou a obesidade. Eu não aceito muito a minha magreza, não. Mas o que difere de uma pessoa que normalmente está incomodada, a gente sempre tem alguma coisinha que a gente não gosta, né? Mas assim, é um excesso, entendeu? Então ela pensa nisso o tempo todo, ela passa a evitar os ambientes sociais, ela se isola. Acho que está todo mundo, vamos dizer, dependendo da parte do céu no rosto, está todo mundo olhando para o meu nariz. Isso incomoda ela profundamente a ponto de fazer ela... Profundamente, assim, e com julgamento, né? Então ela acha que está todo mundo julgando ela como feia, como gorda, como, né? Ou os homens, a gente acha que isso se refere muito mais às mulheres, mas os homens têm aparecido muitos casos que eles, por exemplo, com a questão de ficar musculoso, sei como é que é. Então, mas vira uma obsessão. Sim. Né, a ponto de ficar 4 horas por dia na academia para suprir ali uma falta que não supre.
Ou então vejo é muito frequente eles procurarem médicos, cirurgiões plásticos, mulheres que fazem uma cirurgia aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e nunca tá bom, e nunca tá se gostando, né? Nunca tá satisfeito. Ou um excesso de maquiagem que não tapa essa falta. Então, é psicológico, é além de uma sensação de que tem algo errado com o seu corpo, mas que ela é emocional, ela não está no corpo, não é física. E muitas vezes isso que a pessoa está achando que é um defeito, se você for ver com quem está... Às vezes não tem um defeito e a pessoa consegue ver também. Muitas vezes acontece isso. Às vezes ela não consegue ver que... ela vê que tem um defeito e, na verdade, quem está vendo de fora vê que não tem nada de errado, né? E aí isso se associa também, assim, eu acho que muito com o momento que a gente está vivendo, né? A nossa sociedade hoje, ela faz com que a gente esteja extremamente competitivo, tem uma ditadura da beleza, né? De um padrão que é imposto. Né? Se a gente olha para essas modelos, né? Super magras, que não é o corpo da brasileira, por exemplo, né? É um corpo quase esquelético, não saudável, né? A gente vive um mundo em que parecer é mais importante que ser. Verdade. Então, é mais importante como eu pareço para as pessoas, né? Se eu tô com o corpão, né? E às vezes esse corpão ele é de plástico e internamente eu tô super mal, super angustiado, não consigo sair de casa, não me gosto, sabe? Não consigo ter relações. Isso afeta o meu trabalho, afeta os estudos, as pessoas não conseguem estabelecer relações, sabe? De amizade, relações amorosas. É muito angustiante para quem vive, sabe? Doutora Maíra, antes de fazer a próxima pergunta, a gente tem um videozinho de uma novela de casos reais que a gente quer assistir agora aqui no programa. Solta aí. Eu tinha, assim, uma vida totalmente destruída, né? Comecei a beber muito cedo. Meu primeiro gole eu tomei com 13 anos. Era só os finais de semana. E com o tempo, foi aumentando. Eu tive os meus filhos, né? Mãe solteira. Eu trabalhava para cuidar deles. Minha mãe sempre foi batalhadora, cuidou de 3 filhos, fazia de tudo para nunca deixar faltar nada pra gente. Um certo tempo, eu já não conseguia mais ficar sem a bebida. Para dormir, eu tinha que beber. E para acordar, eu tinha que beber também. A gente começou a perceber esse costume dela. Era nova, né? Eu saía muito, final de semana, e bebia muito com os amigos. Os bares, muitas vezes, eu cheguei a levar eles também. 2006, 2008. Meus filhos estavam na adolescência, e eles partiram para o exército. Ela começou a passar a ficar mais tempo sozinha. Foi aí que eu descobri que eu estava com depressão. Eu tentei o suicídio por várias vezes. Ela tentou se matar na minha frente. Para um filho, ali é arrasador ver aquilo. E começou a surgir os primeiros sinais para minha família que eu estava precisando de ajuda. Minha mãe era patrocinadora, minha mãe sempre gostava de estar ouvindo o missionário R.R. Soares, mas eu não importava, eu queria viver aquela vida. Foi uma situação que eu não conseguia me libertar e de repente eu ter me transformado naquela pessoa que eu estava sendo naquele momento. A situação piora depois que os filhos se casam. Miriam se vê sozinha e, mesmo sob cuidados médicos, ainda sofre muito. O médico passou remédio controlado para depressão, tomava os remédios e ia beber. Eu tomei quase a cartela toda de remédio e com a bebida e eu dormi 4 dias seguidos. No próximo bloco, a segunda parte da novela é dos casos reais da Miriam, tá bom? Doutora Maíra, a gente comentou aqui também no intervalo, enquanto o vídeo estava passando, eu falei que na adolescência, às vezes, o adolescente ele tem vários complexos de aceitação, porque o corpo tem informação, então, às vezes, no nariz cresce mais rápido, a orelha, até atingir ali tudo certo. Alguns adolescentes, eles têm esses pensamentos em relação ao corpo também.
Mas aí na adolescência, essa doença, ela também, ela se desenvolve, dá para perceber o que passa da normalidade numa fase como essa? Então, justamente esse transtorno, né, ele se manifesta principalmente desde o início da adolescência até ali o começo da idade adulta. Esse é o maior número de casos que a gente tem, porque justamente é um período de transformação, né? A gente está criando a nossa identidade, a gente está deixando a criança para trás para se ver ali no mundo e o corpo está mudando, então tem muita coisa mudando, os hormônios, uma parte do corpo cresce antes que a outra. O que deve ser preocupante, eu acho que até para os pais observarem, né, é quando isso cria uma obsessão. Né? Quando aquele adolescente ele se isola do social, quando isso começa a afetar os estudos, afetar o trabalho, né? Ou então ele quer fazer cirurgias plásticas, né? Se a gente for pensar 16 assim, anos quero fazer plástica. Ou então ele passa horas dedicado a um excesso de atividade física que é prejudicial para o corpo. Sim. Tudo que excesso é prejudicial, ou até o uso de anabolizantes, por exemplo, ou as dietas, né? Essas dietas muito malucas, assim, que não são saudáveis, né? Então, o corpo precisa desse equilíbrio. Quando tem alguma coisa faltando. E eu acho que também a questão das mídias sociais, de estar acompanhando um pouquinho, tá de olho, né? Como é que esse adolescente se mostra nessas redes, se tem essa obsessão de sempre estar mostrando esse corpo ideal, né? Porque um pouquinho, eu acho que é natural da idade. Agora, quando isso começa a ficar exagerado... Aí os pais têm que tomar cuidado, tem que estar às vezes pode estar se manifestando ali até um transtorno de ansiedade ou até uma depressão, sabe? É bom estar perto, E como é que é o tratamento, doutora? A pessoa, muitas vezes a pessoa que está passando por isso, nem sempre ela vai identificar, né? Às vezes alguém que está em volta, algum familiar vai falar, meu filho, acho que isso aí não é normal, vamos procurar um médico. E como é que se dá esse tratamento? É o psicólogo mesmo que acompanha? Precisa de uso de algum tipo de medicamento? Como é que funciona? Eu acho que o principal eu acho que o mais difícil, né, é a gente poder admitir que a gente precisa de ajuda. Sim, muita gente reluta para isso. Né? Principalmente os homens, inclusive, né, de achar que tem que estar forte o tempo todo, que homem não chora. Homem não chora, não precisa ir no médico. Sidão só vive chorando, nosso cinegrafista. Um abraço, Sidão. E se isso não vem para fora de alguma forma, vira doença. Então, eu acho que é aí que a gente precisa pensar que as pessoas estão ali para te acolher, né? Esses profissionais estão ali para te acolher. O tratamento, às vezes, pode precisar de uma medicação em casos muito graves, sim, mas às vezes não. Às vezes, só com a terapia já pode se identificar muitas coisas e voltar a esse equilíbrio. Mas é um processo longo de autodescoberta, sabe? A gente entrar em contato também com isso, com a sua história, né? Com esses traumas, com essas marcas, que com certeza não são poucas. Para chegar nesse lugar, né? Essa pessoa está vivendo uma angústia já há algum tempo. Né? Então, eu acho que ter um acompanhamento psicológico nesse momento da vida seria maravilhoso. Assim. E isso pode vir através só que citou a questão de algum trauma. Esse transtorno ele pode ser desenvolvido também de acordo com algo que a pessoa passou, ela viveu, bullying na escola, ela teve um relacionamento e a pessoa colocava ela para baixo. Pode desenvolver também dessa forma? Pode ser um ponto? Eu acho assim, não que isso determine o transtorno, né? Mas sim, eu acho que porque tem muito a ver com essa sensação, como eu falei, do julgamento. Né? Então, ele internalizou ali no momento da infância um pensamento de, sou feio, né? Não gostam de mim. Então, ele carrega isso fica marcado, né? No bullying, por exemplo. Né? Ou então, eu vejo também alguns casos de abuso sexual, porque o abuso sexual é no corpo. Né? Então, esse corpo também se manifesta na adolescência, quando ele cria ali caracteres secundários, né? Então, meninas, por exemplo, que sofreram abuso, que vão engordar
para não serem vistas, mas não atrair no inconsciente delas, né? Elas não atraírem mais os olhares dos homens, né? Ou ao contrário, elas vão para a anorexia, né? Para confrontar esse olhar paterno, sabe? Então o corpo ele está nos dizendo o tempo todo. Os sinais, né? Tá tudo ali, tá tudo ali. E doutora, é um transtorno. Geralmente os transtornos eles têm o tratamento, né, para trazer de novo o equilíbrio. A gente pode entender que depois de um tratamento bem feito, um tratamento ali sendo acompanhado, o paciente sendo acompanhado certinho, ele pode vir a ter uma cura total desse transtorno, uma melhora de 100%, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, com esse acompanhamento, com essa abertura, com esse apoio também familiar para esse tratamento, é possível ter, assim, grandes conquistas, sabe? Mas por isso que eu acho que eu gosto de usar mais essa palavra sintoma do que fechar num quadro clínico, entendeu? Porque isso pode se manifestar de outras formas depois também, né? Então, talvez ele também desloca, sabe? Então, às vezes a pessoa tem um transtorno dismórfico corporal, mas ela também pode ter um transtorno de ansiedade ali junto. Sim. Ela pode deslocar, para outra coisa. Então, na verdade, eu acho que cuidar da nossa saúde emocional e mental é uma tarefa. Assim como a gente cuida da parte física, né, da nossa alimentação, do nosso sono, a nossa saúde, das emoções, da mente, ela também precisa estar sendo cuidada. A gente evita que novas coisas apareçam, porque a gente vive numa sociedade muito opressora, né? Então, estar atento a isso é evitar. Então, quando fala assim, fecha o tratamento, talvez a gente feche algumas questões por um tempo, por um ciclo. E podem aparecer outras depois, né? Porque a gente está em constante evolução e esse autoconhecimento, eu acho que é importante para qualquer pessoa, né? Estando ela doente ou não. Perfeito. Doutora, tem alguma forma dos pais ou as pessoas que estão mais perto daquela pessoa que está tendo esse tipo de problema, que está dando alguns sinais, diferenciar se aquilo é um problema a ponto de levar a pessoa a um especialista, ou se aquilo é uma vaidade normal para a idade, ou uma vaidade normal que não tem excesso? Tem como os pais perceberem? Eu acho assim que quando isso começa a virar angústia para o adolescente, eu acho que é importante sentar, conversar, sabe? Né? A gente poder também olhar para essa beleza que esse adolescente tem, que é única dele, né? A gente não tem que estar a serviço de um padrão externo. A nossa beleza é única. Então, nós somos um povo, né, que é índio, que é negro, que é branco, que é misturado. A nossa beleza ela é muito diferente, talvez, do que se mostra o tempo todo na mídia. Então, a gente poder também, com a família, poder aceitar isso, né? Dentro da nossa história mesmo de família também, né? Agora, quando isso começa a virar angústia e permanece e começa a afetar a vida do adolescente, né? Aí eu acho que é para procurar ajuda, né? Talvez só a família ali não vai dar conta. Perfeito. Doutora Maíra, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo, só que agora no próximo bloco falando de outro transtorno e também a segunda parte da novela da vida real aqui no nosso Casos Reais. Mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí não. A gente volta já já.